Olá, sejam bem-vindos ao canal Verdade do Criador. E fico feliz de você estar aqui nesse canal, nesse vídeo. Espero que você já tenha se inscrito no canal para fortalecer e ajudar o canal a crescer. Neste vídeo, quero falar para você, segura aí, que você não vai gostar muito, mas eu vou te falar assim mesmo, tá? Fica até o final do vídeo para você entender. Vamos falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, na verdade? E como ele nasceu, surgiu, e, enfim, todas essas coisas aí. É coisa meio doida que você vai ouvir, porque no sistema religioso, nossa, eles têm uma idolatria, adoração pelo Espírito Santo. E você foi ensinado a também babar, se deleitar e buscar esse espírito do engano na tua vida. Mas se você tiver coragem de ficar até o final desse vídeo, talvez, se você tiver ouvidos para ouvir e entender, você consiga entender. Senão você pode continuar a tua religião, adorando e dedicando sua vida, seu tempo para alcançar o Espírito Santo, tá? Não fica bravo comigo, mas é assim mesmo, tá? É dessa maneira que tem que ser falado, porque tem gente que, se você falar muito mansinho, muito... o cara não... Agora, você tem que dar um choque de realidade mesmo, e é isso que eu quero fazer. Te dar um choque de realidade. Você pode até pegar raiva de mim, mas que você vai entender no final. Se você ficar até o final, você vai entender, tá bom? Então, bora lá. O versículo onde o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador que veio nesta terra, que eu não chamo por nome nenhum, ele sim teve seu nome, mas depois o sistema religioso mudou este nome e para os cristãos criou um nome, para o judaísmo criou outro nome, enfim, fez aquela coisa que só o sistema religioso sabe fazer. Então, ele disse assim, o verdadeiro Messias que estava nesta terra, ele falou da seguinte maneira, Mateus, capítulo 12, no versículo 31, tá? No capítulo 30, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma coisa, palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, note que agora aqui já aparece Espírito Santo. Então, isto nunca vai ser perdoado. Será perdoado neste mundo, nem no vindouro. Nem aqui, nem lá. Então, eu oro ao Pai, peço ao Pai que dê entendimento a você. Que dê do seu Espírito da verdade. Consolador. O Espírito que o mundo não conhece. Mas aqueles que recebem o verdadeiro Messias e a sua verdadeira palavra têm acesso ao Consolador, ao Espírito da verdade. E que você, abre esses ouvidinhos, faz assim, coloca o dedo aqui, dá uma desentupida neles, abre seus ouvidos espirituais para que a palavra possa entrar nos seus ouvidos espirituais e assim você entender. Se ainda existir a centelha divina dentro de você, você, com certeza, abrindo os ouvidos espirituais, vai entender. Caso não exista mais, você é um joio, daí não tem o que fazer. A palavra não é para você. Então, bora lá. O que o verdadeiro Messias quis dizer? Ele estava ensinando ali uma multidão de pessoas. Uma multidão mesmo. Entre elas tinham os fariseus e saduceus. Sempre, aonde o verdadeiro Messias estava, lá estavam os servos da Torá, os servos da religião da época da Torá, para persegui-lo. Eles até ameaçavam apedrejá-lo, porque eles consideravam ele um falso profeta.
Um falso profeta que pregava contra a Torá, pregava contra Moisés, que não obedecia, que curava no sábado, e que ao invés de apedrejar, ele dava a vida. Enfim, ele é contra os mandamentos da Torá. E o verdadeiro Messias veio para ensinar, restabelecer e desfazer as obras do maligno. Ele veio para isso, não para pregar a Torá. Jamais, 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 jamais. Então os guardadores da Torá perseguiam ele. Pode notar, nessa época em que ele estava nessa terra, não havia religiões, placas de igreja, nem a Igreja Católica, que é a primeira igreja que passou a existir após a morte do Messias, não havia ainda. Então, era só a Torá. A Torá, ela estava quietinha lá no templo, eles não estavam nem aí para os pobres, para os aleijados, para os leprosos, para os que tinham fluxo de sangue, para os doentes, enfim, eles não estavam nem aí. Mas quando o verdadeiro Messias chegou e começou a ensinar os humildes, os pobres, os miseráveis, os aleijados, os doentes, libertar os endemoniados. Opa! Acendeu uma luzinha lá no templo de Salomão, e os guardadores da Torá, os fariseus hipócritas, foram lá ver o que ele está ensinando. Profeta novo na área, rabino novo na área, vamos ver o que ele tem para dizer. Se ele é da Torá ou não. Então agora aqui o Messias verdadeiro, o Salvador verdadeiro, ele tem que lutar contra o Deus deste mundo, que levantavam os perseguidores contra ele, que eram os guardadores da Torá da época, os fariseus, os hipócritas dos saduceus. Então ele tinha que lutar contra essa renca aí, né? Que era levantada pelo Deus deste mundo. Lembre-se que em algum momento eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para você como o Deus deste mundo entregou a Torá para Moisés. O verdadeiro Criador mandou a Torá, os mandamentos, para Moisés, mas o Deus deste mundo acrescentou mais 600 e poucos, e Moisés deu ouvidos a ele. Era ele que Moisés ouvia, não o Criador. Então o verdadeiro Messias agora está dizendo que todo pecado contra o Espírito não será perdoado. Que Espírito que ele estava falando? Qual Espírito? O verdadeiro Salvador, Messias, ele estava falando de qual Espírito? Meu amigo, minha amiga. Se ele veio do Pai. Ele veio do Pai, então logo ele está falando do Espírito do Pai. O Espírito do Pai. Que ainda ele vai anunciar no capítulo 14, um pouco mais à frente, ele vai anunciar para os seus discípulos. Olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar a vocês o Espírito da verdade, o Consolador, que o mundo não conhece. Não conhece. O mundo não conhece, mas vocês vão receber e vão conhecer. E ele vai ajudar vocês a lembrar das palavras que eu disse. É esse Espírito que o verdadeiro Messias estava falando, desse Espírito, para que eles não pecassem contra o Espírito do Pai, o Consolador. Esse Espírito que o mundo não conhece. Ele estava aqui falando para os seus discípulos e automaticamente falando para os fariseus hipócritas. Quem não é comigo é contra mim. Ponto. Quem não é comigo é contra mim. Então, vocês não estão comigo, estão contra mim. Agora, vocês, discípulos, estão comigo. Então, é esses daqui que ele está explicando que quando vier o Espírito da verdade, que ele vai enviar, não era para eles pecarem contra o Espírito da verdade. Espírito da verdade. Só que o que acontece, meu amigo, minha amiga? Como depois, quando a escritura foi, essas escrituras aqui foram, a escritura é assim, ela foi montada, meu amigo, minha amiga. Então, por esse motivo que ela é dessa largura assim, ó. Porque ali tem toda a história do Velho Testamento. Sim, o Velho Testamento, falso profeta da Torá, ele fez um acordo com a besta. A besta é o Império Romano. Então, o falso profeta fez um acordo com a besta, para que a besta não destruísse a Torá. Não destruísse a Torá. Então, assim, o falso profeta entregou o poder à besta. É isso que está dizendo no versículo.
o falso profeta entregou o poder à besta e a besta manteve os ensinos do falso profeta. Só que o falso profeta agora está submisso à besta, que é o Império Romano, né? Entre aspas, é o Império Romano. Quando eles pegaram, depois que o Império começou a criar a igreja e perseguir discípulos e tudo mais, eles pegaram todas as cartas, meu amigo, todos os papéis. Na verdade não tinha papel naquela época, tinha papiros, tinha cascas, tinha couro de animais. Os discípulos que sabiam escrever, no caso de Mateus, Lucas, Timóteo, esses discípulos que vieram depois, que passaram a ser discípulos dos discípulos. Eles agora estavam relatando tudo que os verdadeiros discípulos falavam. Olha, tal dia o verdadeiro Messias fez isso, tal dia ele fez isso. Então, Mateus ele tem um livro dele segundo Mateus. Então, o Império Romano, a partir de 100 anos aproximadamente após a morte do verdadeiro Messias, eles pegam todas essas cartas, todas. Eles tinham domínio, eles tinham poder para isso, e eles pegam e eles juntam. Logo, eles tinham como manipular, e foi isso que fizeram. Quando eles se reuniram nos concílios, tinha concílio daqui, concílio dali, concílio de lá, concílio para decidir se seria duodade ou trindade, e aí a trindade venceu, aí eles escolheram o título Deus como nome para o Criador, né? Mas não é para o Criador, é Deus deste mundo. Então passou a se chamar Deus, daí Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, que o sistema religioso entregou para você, meu amigo, minha amiga, o sistema religioso entregou para você, é o espírito do mundo, é o espírito da Trindade, porque tudo que o diabo faz é copiar. Então o Criador, sim, o Criador é um só, e ele tem o Filho que é o Messias que veio aqui nesta terra. O Messias é o Filho, é o próprio Criador numa versão visível, mas é difícil você entender isso agora. E daí o Pai, o Criador verdadeiro, ele tem o Espírito. Então o Messias aqui está dizendo que o Pai, o verdadeiro Criador, ele vai enviar o Espírito. Para quê? Para que ninguém fique órfão. Porque quando o Messias subir, ele ressuscitar e subir aos céus, os discípulos iriam ficar órfãos, iam ficar perdidos. Então o verdadeiro Messias, já sabendo disso, ele falou, não, eu vou para meu Pai, mas eu vou enviar a vocês o Espírito da verdade, o Consolador, para vocês. Ou você acha que ele ia pegar o Espírito do mundo e entregar para os discípulos? Qual que seria a razão do trabalho todo que ele teve? Pregar, ensinar a verdade, morrer, ser assassinado e depois pegar o Espírito do mundo e dar para os seus discípulos. É só você pensar, meu amigo, é só você pensar um pouquinho. Se você conseguir sair da religião, fazer um jejum da religião um pouquinho, você consegue entender as coisas do Pai. Mas, infelizmente, você está ali na religião, e lá na religião, o diabo, Deus deste mundo, que ele sim é chamado de Deus, Deus deste mundo, ele quer implantar a Trindade. Então, a Trindade já é o Deus deste mundo, né? Deus Pai. Aí ele tem o Filho, que é o Messias, que ele vai implantar, que eu vou falar no próximo vídeo, que é o Messias que ele vai implantar, sim, e ele vai pegar um ídolo pagão e ele vai implantar como o Messias na religião católica. E vai se chamar de início Iesu Christus. Esse é o nome do Filho. Então, Deus Pai, que é Zeus, o Filho, que agora ele vai criar e colocar o nome de Iesu, só você pesquisar. O primeiro nome de Jesus Cristo não foi Jesus Cristo, foi Iesu Christus, raios do sol. Iesu, não tinha nem o S no final, Iesu Christus. Então agora
ele vai precisar do quê? Do Espírito. Por quê? Porque o verdadeiro Criador dos céus e da terra é Pai. E tem o Filho, e ele tem o Espírito, que ele vai enviar ao mundo o Consolador. Então, o Pai, entre aspas, é três, né? Mas é um só, é o Criador. O mesmo Criador é o Pai, tem o Espírito dele, e o Filho que saiu dele, que é o Messias. E então ele vai enviar o Espírito ao mundo, o Consolador, o Espírito da verdade. Então agora o diabo, ele vai também criar a sua trindade, satânica, né? E claro, ele criou Deus, Filho, que na sua Bíblia está o nome, né? Que antes era Jesus Cristo, e ao longo de 2000 anos veio mudando, e agora, questão de 100 anos para cá, chegou esse nome Jesus Cristo, que é bem aportuguesado, tá? Mas o verdadeiro Jesus Cristo, né, se chamou primeiro Jesus Cristo, que é um nome latim, ou romano, né, ou grego, enfim, foi esse. Aí ele veio sendo traduzido, transliterado, traduzido, até chegar a você como Jesus Cristo. Então essa é a trindade satânica. E o Espírito Santo é o Espírito do mundo, meu amigo, minha amiga. É Espírito Santo. Só que o que acontece? Como eles imprimiram a Bíblia, pegaram parte daqui, parte dali, parte de lá, montaram uma Bíblia, agora eles pegam a continuidade do que o Messias falou. O Messias aqui está dizendo, aquele que pecar contra o Espírito. O Messias estava falando do Espírito do Pai. O Messias, o verdadeiro Messias, estava falando do Espírito do Pai. Só que aqui na Bíblia que você tem, aqui já é o falso Messias. Porque que já estava implantado o falso Messias, bem implantado, depois foi feita a Bíblia, foi imprimida a Bíblia. Então aqui o falso Messias, que o papel aceitou, o falso Messias, ele está dizendo, ó, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Para que eles falaram isso, escreveram isso? Porque você, religioso, você, cego da religião, você aceita tudo. Você não pesquisa e você morre de medo. Ai, se eu pecar contra o Espírito Santo, estou perdido, não tem mais salvação. Eles fizeram isso aqui para te manter no medo, na mentira do medo, porque assim você nunca vai duvidar do Espírito Santo. Pode ver, você foi católico. Ah, eu sou católico, nasceu católico. Teus pais, teus avós, teus bisavós foram católicos. Porque na realidade a Igreja Católica foi a primeira igreja, sim, a primeira igreja, e ela durou até o ano de 1500, só existia a Igreja Católica. Quem não era a favor da Igreja Católica saía e era um pagão, considerado um pagão. Mas quem queria seguir uma fé era a Igreja Católica. Então, o que acontece? No ano de 1500 em diante, começou a ter as divisões, mas pode reparar, você é um católico, era um católico. O ano de 1500, dizem que o tal do Martinho Lutero saiu da Igreja Católica, ele era um padre, e ele criou a sua própria denominação, que era a Igreja Luterana. E daí na igreja dele, ele não teve mais idolatria à imagem, a mortos e purgatório, um monte de coisa ele aboliu, que eram as tradições, os enganos, as mentiras da Igreja Católica. Pensa comigo, as mentiras da Igreja Católica com a presença do Pai, que é Deus, que é Ele, com a presença de um Filho, que é o nome que você tem na tua Bíblia, e com a presença do Espírito Santo. Nossa, Espírito Santo. Quando alguém ouve assim, Espírito Santo, se imagina assim, uma neve de tão lindo, limpo. 1500 anos de Igreja Católica, das mentiras do Martinho Lutero, finalmente ele se liberta das mentiras da Igreja Católica, e ele sai, e ele abre a sua igreja luterana. Mas ele faz o quê? Ele leva o Pai... Ele leva o Filho, o mesmo Filho que estava na Igreja Católica, que ele vivia, agora ele leva para sua nova igreja, sua nova denominação, e ele leva também o Espírito Santo. A Trindade, ela nunca saiu da religião, meu amigo, minha amiga. Nunca saiu.
Se você quer realmente se libertar, você tem que se libertar da trindade satânica, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você vai ter chance de se libertar. Senão, você não vai, você vai sair da Igreja Católica, como Martinho Lutero fez, você vai sair da Igreja Católica e vai para uma igreja evangélica. Mas lá na Igreja Católica, você é batizado no Jesus Cristo, né? Você acredita e ora a Deus. E você busca o Espírito Santo. É lá na Igreja Católica. Mas aí você, em algum momento, você pensa, mas aqui está errado, aqui quem está na Igreja Católica está perdido, está condenado, e tem adoração às imagens, aos santos, idolatria, e aí isso vai contra. Algum crente chega e fala para você, não, vamos para a nossa igreja, lá a verdade é falada mesmo, lá é a verdade de Deus. Deus. Aí você sai da Igreja Católica com toda a sua família, vai para essa igreja crente. E tem centenas, meu amigo, centenas de igrejas crentes, né? Martinho Lutero começou e depois a coisa deslanchou de tanta igreja crente. Mas todas elas, todas, sem exceção, todas que abrem a sua portinha, começa com Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Não muda, meu irmão, não muda, meu amigo, minha amiga. Então você vai para a nova igreja, daí o pastor lá, que você não deve chamar de pai, de pastor, só um pastor. O pastor vai dizer, meu filho, agora aqui você tem o teu nome escrito no livro da vida. Mas você precisa se batizar de novo no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Cara, você já estava na Igreja Católica e lá você já tinha sido batizado, por mais que você tinha sido batizado bem pequenininho, né? Não tinha pecado nenhum, eu tinha sido batizado, né? Agora você tem que se batizar de novo para a remissão dos seus pecados. Pai, Filho, Espírito Santo, de novo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. O que você progrediu? Nada. O Espírito Santo é o espírito do engano, o espírito da mentira, é o espírito do Deus deste mundo. É o Espírito Santo, é a trindade satânica que existe dentro das religiões para te manter no engano. O que adiantou? Você saiu de uma igreja católica, que foi a primeira igreja que inventou tudo, e você saiu de lá que você adorava Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Aí você vai para uma igreja de crente. Não importa qual. Aí você vai de novo, agora você vai se batizar em Jesus Cristo, vai adorar a Deus e vai buscar o Espírito Santo. Tem que ser batizado no Espírito Santo. É claro que você nunca vai se libertar, meu amigo, minha amiga, porque você sai de um erro e vai para outro erro igual. É a filha prostituta e suas filhas. É o que a Bíblia diz, a meretriz e suas filhas. Meu amigo, minha amiga, como eu sempre digo nos meus vídeos aqui, quem morrer na religião não tem perdão. Não tem perdão. Por quê? Porque a religião, os templos religiosos, não estão dentro da vontade do Pai. Não estão. O Pai nunca mandou criar religiões. Nunca. Ele nunca, para você ter uma ideia, o Pai nunca recebeu aqueles sacrifícios de bichinhos inocentes sendo mortos lá no altar do deserto. Ele nunca recebeu aquilo. Nunca. Ele nunca pediu aquilo. Então o Pai nunca estará dentro de uma igreja. Se alguém se levantar e Deus está mandando te dizer isso, aquilo. Mentira, meu irmão. O Pai não fala com ninguém. O único que o Pai falou foi com Adão espiritual e depois com o Messias verdadeiro. O Pai falava assim com o Messias verdadeiro, só com o Messias verdadeiro. Ele não vai falar com ninguém. Ele enviou o Messias verdadeiro para que o Messias verdadeiro deixasse as palavras do Pai, a vontade do Pai aqui, ó. Aqui tem misturado com mentiras dentro dessa Bíblia. Tem as palavras do Pai, a vontade do Pai. O Filho veio fazer a vontade do Pai. Está aqui. Você precisa obedecer o mandamento e examinar as Escrituras. Sim, examinar as Escrituras, pois que julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Aqui tem
verdade do Pai e testificação do Messias. Só que o que acontece? O sistema religioso, quando imprimiu a Bíblia, ele não podia apagar a verdade. Não, o Criador não permite isso. Então o sistema religioso, o diabo, ele deixou a verdade, sim, mas só que ele misturou com a mentira. Misturou com a mentira. É um caldeirão, assim, misturou. E aí abriu o sistema religioso, os templos, as igrejas, que não tem a presença do Pai, nem do Filho, não tem o Espírito da verdade. E lá o pastor abre sua Bíblia e fala uma verdade para você, mas carregada de várias mentiras. Por quê? Porque ele está falando uma verdade para você, usando um outro nome que nunca foi do verdadeiro Messias, dando glórias a um título Deus pagão e invocando um espírito que nunca foi nem é o espírito do Criador. Então, como que essa verdade do Pai vai fazer efeito na tua vida? Como que essa verdade vai produzir efeito na tua vida se ela vem carregada da mentira, do engano? Então, meu amigo, minha amiga, eu novamente digo para você, se você morrer na religião, já era para você. O seu tempo, o meu tempo é aqui nesta terra. Quando você nasce, sim, você nasce teu pai e tua mãe, eles te deram a vida, mas é uma oportunidade de você nascer. É a tua salvação, é a salvação individual. Depende especificamente, unicamente de você. Seu pai não vai te salvar, sua mãe não vai te salvar, seu pastor não vai te salvar, seu padre não vai te salvar, e não vai nem se salvar ele. Cada um é responsável por si. Cada um é responsável por si. Então, se você passar a tua vida toda, 50, 60, 70, 80, 90 anos, dentro da mentira e do engano, você vai morrer aonde? Na mentira e no engano. Seu nome vai estar aonde? Na mentira e no engano. Então, preste atenção no que você tem acreditado, minha amiga. Obrigado por você ter ficado até agora aqui no canal. Parem de invocar esse título Deus, que esse é o título pagão. Isso aqui é o nome do diabo, Deus. Pare de adorar esse Espírito Santo. Pare. Busque o Espírito da verdade. Pare de adorar o Espírito Santo. Busque o Espírito da verdade, que você vai ver a diferença. E quanto aos nomes pagãos, esses aí, infelizmente, a partir do momento que você entender que título Deus e Espírito Santo não são do verdadeiro Criador, você vai se desligar dos nomes pagãos, eu acredito. Obrigado, se inscreva aí no canal, deixa o like, tudo de bom. Tamo junto!